Em 2003, o lutador de boxe mundialmente conhecido Mike Tyson alegou falência, com cerca de 20 milhões em dívidas, mesmo que ao longo de muito tempo lutando, ele tenha conseguido mais de 300 milhões. E é muito difícil que isso não me faça refletir a respeito de algumas coisas, principalmente a respeito de dinheiro. Por que a gente vive esse desejo inconsciente de ter mais dinheiro, mesmo se lá no fundo a gente realmente não sabe lidar com ele? Cerca de 90% da população vive com pagamento de mês a mês, ou seja, gasta exatamente o que ganha. E essas estatísticas são da população como um todo. Mas e você? Qual é a sua relação com o seu dinheiro? Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco mais o conceito de corrida de ratos e o porquê você tem que sair dela. Mas antes, já deixa o like aqui embaixo, me segue nas redes sociais, que aí você não perde nenhum conteúdo. Mas antes, a gente tem que definir um conceito muito importante, que é o do que realmente é o dinheiro. E isso é uma coisa que a escola realmente não te ensina e em alguns casos nem os teus pais vão te ensinar. Quando você assina a Netflix ou é pago pelo serviço que você fez, qual é o significado disso? Qual é o significado desse dinheiro nessa movimentação? Muitas pessoas vão definir simplesmente como um meio de permuta, ou seja, você faz o serviço e a pessoa te paga. Mas eu não penso exatamente assim. Eu penso que dinheiro é a mesma coisa que valor. Então você dá parte do seu capital em algo que você acha que tem um valor equivalente ou um valor maior. Mas por que esse conceito é importante? Porque muitas vezes a gente dá um significado meio que cósmico ao dinheiro. Um exemplo é quando a gente fala que ele é a raiz de todo mal. Eu aposto que você já ouviu falar, o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso se reflete muitas vezes quando a gente vê alguém bem sucedido e já pensa algumas coisas, tipo, ele teve sorte. Então, se ele ganhou isso é porque alguém perdeu alguma coisa. Ou então, se ele está ganhando muito é porque tem alguém perdendo. A partir do momento que você entende que dinheiro é apenas valor, você passa a perceber que ele não é nem ruim e nem que ele torna as pessoas ruins. Dizer que a pessoa é ruim porque ela tem muito é simplesmente uma correlação. E correlação não é causalidade. E um exemplo disso é que no estado do Maine, nos Estados Unidos, quando muitas pessoas se casam, o consumo de manteiga também aumenta. E isso é uma correlação, mas não é causalidade. As pessoas não estão comendo mais manteiga porque estão casando. O dinheiro é apenas um potencializador das coisas, ou seja, das suas opções, da sua liberdade. Então a pessoa não é ruim porque ela tem muito. Ela simplesmente tem mais liberdade, então ela pode ser ela mesma. E é naquele momento que você percebe que ela realmente é uma pessoa ruim. E ele vai refletir totalmente as suas posições pessoais, ou seja, com o que você realmente quer gastar. Mas é totalmente óbvio que se você tem dívidas no cartão ou tá com cheque especial, eu chegar aqui e dizer que dinheiro é valor não vai mudar nada. Mas então eu te faço mais uma pergunta. Qual é a sua relação com o seu dinheiro? E ele vai chegar na sua vida e vai sair muito rápido. Isso acontece por causa de uma relação muito básica, que é a sua relação de receitas e despesas, ou basicamente de consumo e de produção. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, e eu não falo rica, tipo, recebe 100 mil reais no ano e gasta 100 mil reais no ano. Eu tô falando de uma pessoa que recebe 1 milhão de reais no ano e gasta 100 mil. Ela realmente é uma pessoa rica. Então você tem que pensar, como é que tá a régua de consumo e produção dela? Ela consome mais ou ela consome menos? Então a gente volta lá no começo do vídeo, quando eu te falei que 90% da população gasta exatamente o quanto recebe. E a gente pensa um pouco na situação deles. Como é que está essa relação consumo e produção deles? Qual lado vocês acham que está maior? O do consumo ou da produção? E a gente pode ir até um pouco mais fundo e pensar, quanto dinheiro você já teve na sua vida toda? E quanto você tem até hoje? Aí a gente faz aquela pergunta da sua relação consumo-produção. Qual desses dois você acha que está melhor? E existe uma chance de 90% do BO estar no consumo. Ou seja, a questão não é ganhar mais. Porque se você ganha 2 mil e gasta 2 mil, se você ganhasse 100 mil, existe uma boa chance de que você também gastasse os 100 mil. Então o correto realmente é você começar pelo consumo. Porque tem muito ator famoso, jogador de futebol, que ganhavam muito, mas estão falidos hoje em dia. E se você pudesse falar com eles, eles iam te falar. Eles ganhavam muito, mas gastavam muito. Então não importa o quanto você ganha, se o seu consumo está errado. Do 12º relatório de riqueza global, que também mostrou que as famílias brasileiras têm mais dívidas do que aquelas que vivem no Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina. O endividamento brasileiro representa mais da metade do total da região. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 3 a cada 4 consumidores estão com dívidas. E esse comprometimento está relacionado principalmente com a tomada de empréstimo. E é nesse momento que a gente chega no conceito de corrida de ratos. É basicamente quando você gasta exatamente o que você ganha. E muita gente acha que corrida de ratos é aquela pessoa que chega no serviço às 8 e sai às 5.
Mas isso é muito injusto porque você não pensa nas pessoas que amam o que fazem, que elas gostam dessa rotina de chegar todo dia às 8 e sair às 5. E tá tudo certo. Então o meu conceito de corrida dos ratos é muito mais a questão de você estar a um cheque especial de distância de falir. É aquela pessoa que tem a sensação de que quando recebe, pouquíssimo tempo depois, ela já não tem mais nada. E quanto mais responsabilidade você tem, pior essa relação fica. Porque se acontece alguma emergência médica, um acidente, a sua relação consumo-despesa está tão assim, está tão unida, que qualquer despesa a mais pode acabar com suas finanças totalmente. E acaba que é nesse momento que o seu serviço não é mais uma opção. Ele passa a ser uma necessidade. Você não pode sair de lá, porque se você sair, você vai falir. Então a gente pode começar com algumas atitudes que vão mudar totalmente a sua organização nas finanças. E uma delas é que você tem que anotar tudo que você gasta. Desde despesas com carro, despesas com a casa, contas, lazer, tudo. Você tem que anotar tudo. Você tem que entender a si mesmo como consumidor. Você tem que entender por que você está consumindo aquilo, por que você consome as coisas que você consome, como você consome, onde você gasta mais, onde você gasta menos, o que é supérfluo, o que é realmente necessidade. E é quando você corta todo o supérfluo que você consegue viver abaixo das suas possibilidades. E é aí que você consegue guardar e investir. Mas antes de começar a investir, obviamente você tem que montar a sua reserva de emergência. É ela que vai ser o seu suporte caso alguma emergência aconteça, aquela despesa médica, ou um acidente, ou você perca o serviço. É ela que vai te ajudar nesses momentos. E como eu já falei antes, ela tem que ser de cerca de 6 meses do seu custo de vida mensal. Então você pega lá quanto você gasta no mês, multiplica por 6 e você forma a sua reserva de emergência. Mas além de guardar e investir, você tem que pensar: por que as pessoas gastam mais do que elas podem? E aí chega um fator psicológico muito importante, que é o de que a gente dá mais valor às recompensas que acontecem em um curto espaço de tempo do que as recompensas que acontecem em um espaço de tempo maior. E esse é o motivo que faz a maior parte das pessoas escolher ter um tênis novo do que guardar e investir. Porque a recompensa de ter um tênis novo é instantânea, naquele momento você passa a ser dono do tênis. Mas de guardar e investir não. Pode levar anos até você ter uma boa resposta dos investimentos. E somado a isso, ainda tem aquela questão do seja como os joneses, onde basicamente quer dizer que você tem que ser igual aos seus vizinhos. Se o seu vizinho pinta a casa dele, você pinta a sua casa. Se o seu vizinho faz uma viagem, você faz uma viagem também. Basicamente, você nunca fica abaixo do seu vizinho, você fica sempre no mesmo nível que ele. E a gente sabe que lá no fundo, tudo isso está ligado a uma pressão social, que basicamente é de que as pessoas têm que achar que a gente é melhor do que a gente realmente é. Só que hoje em dia, os joneses não são mais os nossos vizinhos, eles são todo mundo. Então a verdade é que lá no fundo, a gente realmente se importa com o que as pessoas pensam da gente. Mas enfim, eu também não vou ficar aqui filosofando e dizer que consumir é ruim, porque consumir não é ruim, consumir é bom. O ponto desse vídeo é que você entenda como você consome, por que você consome as coisas que você consome. E a partir do momento que você entende o seu perfil de consumidor, você consegue gastar muito menos do que você gasta hoje em dia. E também que você se questione se realmente você quer que as pessoas achem que você é melhor do que você é, ou você realmente quer ser melhor. Então, a gente já falou muito de consumo, então a gente tem que começar a falar de produção. Existem muitos canais no YouTube ou portais na internet que focam na parte do consumo. Eles vão te ensinar a cortar gastos, fazer planilha de organização de custos, fazer planilha de reserva de emergência. Inclusive eu vou fazer um vídeo só de reserva de emergência, onde eu vou disponibilizar uma planilha também. Mas só que muitos deles acabam focando mais nisso, e não acabam focando na parte de te fazer ganhar mais. E eu até entendo isso. Porque é muito mais fácil você diminuir o seu consumo, você ligar na net e pedir um plano melhor, do que você realmente começar a ganhar mais. Porque pensa comigo, digamos que o YouTube tenha, 1 milhão de pessoas assistindo o vídeo dele. É muito mais fácil ele ensinar 1 milhão de pessoas a fazer uma planilha de cortar gastos, do que realmente ensinar essas pessoas a ganhar mais. Mas vamos ser honestos aqui, esses YouTubers ou influencers não são ricos hoje em dia só porque eles cortam gastos ou ligam na net e pedem um plano mais em conta. Eles fazem uma coisa muito importante. Eles utilizam a produção com escala. Então, quando eles vendem um curso a 1.000 pessoas custando R$1.000, eles conseguem fazer R$1 milhão. Então, basicamente, eles observam uma demanda, que são as pessoas que não conseguem lidar com suas finanças, e vendem uma solução. Eles fazem isso com escala. E é isso que os torna ricos. Não é só cortando o cafezinho, cortando o gasto aqui, um gasto ali. Não é isso que vai tornar vocês ricos. É conseguir fazer alguma coisa com escala, aumentar a sua produção e vai fazer com que você ganhe mais. Só que nem todo mundo quer fazer isso. E tá tudo bem. Tem muita gente que se sente confortável só no serviço das 8 às 5 e acha tudo numa boa. E tá tudo certo. Só que a questão é a seguinte, você tem que entender que no nosso país
o custo das coisas aumenta muito mais rápido do que o seu pagamento aumenta. É só a gente fazer algumas relações com os custos de 2000 até 2022 que a gente percebe que a inflação faz com que o custo das coisas aumente muito mais do que realmente o seu pagamento aumenta. Então vai chegar em um ponto onde o que você ganha não vai ser suficiente e você vai viver simplesmente numa questão de subsistência. Então você tem que entender que você tem que aumentar o valor que você dá nas coisas, você tem que produzir mais, ganhar mais, é isso que vai te fazer sair da corrida dos ratos. Então desde fazer um curso ou uma especialização, qualquer coisa que possa fazer com que o seu serviço vale mais, já vai te ajudar a dar mais valor. E se você tem mais valor, você ganha mais. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já curte aqui embaixo, me segue nas redes sociais, compartilha com quem você acha que tem que saber disso também, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e passa a mais pessoas. Valeu!